Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube. E hoje o tema é sobre Raul Seixas. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal a se inscrever, obviamente, clicar no sininho de notificação para que você possa receber o aviso do YouTube toda vez que eu subo um vídeo novo, tá bom? Bem, antes de mais nada, entenda uma coisa, não estou aqui com o intuito de falar mal do Raul ou falar mal da sua música. Deixa eu colocar uma coisa para que fique bem claro aqui. Eu não sou pastor evangélico, eu não tenho igreja e não quero te converter a nada. Isso não é meu papel. O objetivo dessa série que você está assistindo é simplesmente descortinar o mundo espiritual por trás da música do artista. Nunca falar mal, não preciso falar mal de ninguém, cara. Aliás, como é que eu posso falar mal de um ícone? E outro aspecto, eu quero deixar aqui meu respeito à família. Então não é meu intuito aqui falar mal de ninguém, de falar mal de um semelhante criado à imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Não é o meu papel. Mas sim, eu vou descortinar o mundo espiritual por trás da música do Raul Seixas. E o intuito, obviamente, é conhecer o legado espiritual da música e do seu autor, que no fundo é um espelho de sua alma, de quem ele era. O importante que eu quero deixar bem claro é que tudo que eu for falar aqui é de domínio público, está na internet para quem quiser pesquisar, tá? Você pode chegar às mesmas conclusões que eu ou não. É uma questão de quanto você vai pesquisar. Se você tiver aproximadamente 50 anos, como eu tenho, você talvez tenha tido a oportunidade de ver o Raul cantar na televisão ou em show e as suas peripécias musicais. O camarada era uma figura raríssima, aliás, considerado por muitos como um gênio. Outros não davam tanta importância. Mas, sem dúvida que o Raul, ele tem uma grande importância na história da música brasileira, principalmente na história do rock no Brasil. Isso, assim, é inequívoco e incontestável. Eu tenho que dizer também o seguinte, eu não sou um biógrafo, nem quero fazer o papel de biógrafo, não é o ponto aqui. Mesmo porque você pode rapidamente aí no YouTube fazer um monte de pesquisa, você vai achar vídeos talvez muito mais detalhados sobre a história do Raul que eu não pretendo falar aqui. Vou falar algumas coisas, obviamente, mas eu vou fazer um rápido panorama da sua história e então entrar no contexto principal desse vídeo. Baiano, soteropolitano, ou seja, nascido em Salvador, no dia 28 de junho de 1945, 2 meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial. E, aliás, esse vídeo de hoje está sendo gravado 5 dias antes do seu aniversário. Se ele tivesse vivo hoje, ele faria 77 anos, mas ele partiu muito cedo, aos 44 anos, em 1989, vítima de um infarto decorrente de pancreatite, diabetes, segundo o que se lê aí na internet. Ele não tomou os remédios na noite anterior e talvez isso tudo tenha sido oriundo do seu altíssimo consumo de álcool e drogas. E isso não é novidade para ninguém. Infelizmente, ele era um ávido consumidor disso. Eu tive a chance de vê-lo pessoalmente em São Paulo, poucos dias antes dele morrer. Eu estava subindo uma das ruas nos Jardins e de repente eu vejo passar na minha frente, eu tô a pé, eu vejo passar o Marcelo Nova, né, do Camisa de Vênus, e o Raul Seixas dentro do carro. E eu parei, eu olhei, uau, olha lá quem tá ali e tal. E eu lembro que ele fez assim e passou. E foi a primeira e a última vez que eu vi o Raul ao vivo, né? Eu conheço muitas músicas dele, obviamente, como talvez você possa conhecer, mas eu achei muito marcante nesse momento na minha vida quando eu vi ele pessoalmente. Poucos dias depois eu vi na televisão o anúncio da morte dele, infelizmente.
O Raul, ele é considerado como a primeira grande voz, né, do rock brasileiro. Ele cantava imitando Elvis Presley em muitas de suas músicas e tal. Mas o que é importante a gente entender é qual o contexto da vida e da sua obra, em qual contexto, principalmente político, econômico, que ele está inserido, para que a gente possa entender a sua obra dentro de um contexto histórico de mundo, né? Ele cresce no pós-guerra e mergulha na mentalidade de contracultura. Interessante que ele é contemporâneo dos Beatles, né? Os Beatles nasceram mais ou menos na mesma época que ele, 1944, 45, e ele nasceu em 45, então ele cresceu ao mesmo tempo que os Beatles cresceram, né? E os mesmos princípios. Interessante isso, se você for comparar na história tanto dos Beatles quanto do Raul. E ele cresce, né, nesse contexto de Brasil. A história conta que ele nunca foi um grande aluno, né? Mas foi através do seu pai que ele teve o prazer de conhecer a leitura e o desejo de mergulhar. Então, assim, a junção, a fusão do seu amor pelo rock e a leitura sedimentaram a sua sede pelo conhecimento. E foi isso que impulsionou o Raul na sua vida artística. E se a gente volta para os anos 60, né? Raul era um jovem, um adolescente, ele crescia ali vendo o contexto de mundo. Lembra que era o momento daquela grande nascimento, vamos assim dizer, da ideia da contracultura, né? Que se torna a pedra de toque da sua personalidade. Sua primeira incursão na música não foi muito bem sucedida ao lançar o primeiro LP com a banda chamada Raulzito e os Panteras, que era na verdade uma banda que acompanhava ele como um cantor principal. E se você observar cuidadosamente, você vai notar que a capa desse álbum foi totalmente inspirado no álbum With the Beatles, dos Beatles, e já demonstrava claramente a sua busca pela dita mudança do sistema. O que significa isso? O mundo estava numa fase de transição, o pós-guerra, o mundo estava pronto para uma revolução, né? Começou pelos Beatles em 1964, que varreu o mundo. Eu já fiz um vídeo sobre os Beatles, se você quiser assista o vídeo dos Beatles, mas o fato é que no Brasil esse movimento de contracultura foi extremamente reprimido por causa da ditadura militar. E foi nesse contexto que aparece quem? Raul Seixas, cantando. Em 1972, o primeiro álbum do Raul foi lançado em 1968. O cara tinha 23 anos de idade. Olha a ousadia. Ele saiu de Salvador, veio para o Rio de Janeiro. Ali ele tentou a sorte, tentou de todo jeito, não conseguiu o sucesso que ele queria. Em 1972, o Raul Seixas conhece uma pessoa que vai ser de extrema importância e influência na sua vida e na sua carreira posteriormente. Ambos gostavam dos mesmos temas: ufologia, misticismo, esoterismo, e eu estou falando do senhor Paulo Coelho, o grande escritor, né, mago, bruxo, que fez muitas das letras das músicas com Raul Seixas. Então, quando a gente está falando da obra que ele escreveu, lembra, nos primeiros vídeos que eu falei dentro dessa série, se você não assistiu, por exemplo, vai no primeiro vídeo, eu falo especificamente que toda obra musical ela é um espelho, um reflexo da alma do seu artista. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Mas principalmente das mensagens e das crenças que esse artista possui e quer, obviamente, espalhar pelo seu público. Junto com Paulo Coelho, eles ingressam nessa ordem chamada OTO. Se você pesquisa aí no YouTube, você vai encontrar que existe um documentário sobre a participação de
Raul Seixas e Paulo Coelho nessa ordem OTO. E nesse vídeo existem dois indivíduos que são os seus mestres e os seus guias dentro da ordem de onde eles foram iniciados. Muito bem, esses dois são o senhor Euclides Lacerda de Almeida. Ele tem um site dele que você pode pesquisar e você vai conhecer toda a metodologia, tudo que está por trás, o que significa, para você entender o mundo espiritual de onde Raul Seixas estava envolvido. E o que está sentado é o Toninho Buda, conhecido como Toninho Buda, né? O senhor Euclides é falecido, falo aqui com muito respeito, mas o que significa exatamente essa OTO? Essa OTO é a Ordem de Templos Orientes, que é uma organização social, segundo eles mesmos dizem, de caráter iniciático que baseia seu funcionamento na lei de Telemann. A lei de Telemann foi desenvolvida pelo senhor Aleister Crowley no dia 8 a 10 de abril de 1904, quando esse ocultista, o Aleister Crowley, recebe a entidade Aiwass, identificado posteriormente como Deus Horus. Eu falei bastante detalhado sobre esse evento no vídeo 2 dessa série. O link vai estar na descrição desse vídeo, se você quiser depois assistir. Nesse contato com essa entidade espiritual, essa entidade espiritual revelou a ele um livro. Esse livro chama-se O Livro da Lei. O objetivo desse livro é definir a ética e os objetivos da humanidade para o chamado Aeon de Horus, ou a Era de Horus, que seria posterior à vida de Crowley, obviamente, e ao momento que nós estamos vivendo hoje. A lei de Telemann se baseia em dois princípios fundamentais. O primeiro dele é: faze o que tu queres, será todo da lei. E o segundo é: amor é lei, amor sob vontade. Para a OTO, que no fundo é uma seita, e segundo ao que eles acreditam, ao que a OTO acreditam, para eles, todo ser humano é considerado uma estrela. Todo ser humano, ele é em si mesmo quase que um deus, porque ele se torna acima de tudo. A sua forma de se expressar é suprema. Então, essa maneira de pensar, que é criada por Crowley e defendida no Telemann, talvez seja rebatida por muitas pessoas, e eu confesso, eu não vou me aprofundar nesse contexto, porque eu não preciso. Porque as letras falam muito alto das canções. Para que não fique parecendo que eu estou aqui falando e levantando coisas, deixa eu te mostrar, me permita que o próprio Raul Seixas fale. E existe um áudio dele, que eu vou mostrar aqui para você agora, dele falando abertamente sobre a sua posição em relação ao Telemann e ao Aleister Crowley. Dá uma ouvida. Então, em 1904, no Cairo, um homem escreveu um livro chamado The Book of the Law, o livro da lei. O nome dele era Aleister Crowley. Ele não escreveu, dizem que foi psicografado. Eu digo que foi cosmografado, foi essa questão de... Ele escreveu um livro onde ele estabelece essa nova faceta. Ele diz que nós vamos entrar numa nova idade. E isso veio se processando lentamente. É só agora, no ano 70, depois da fase do hipismo. O hipismo, como abertura, foi fantástico, mas parou na pista. Claro, faltou estrutura, todo mundo ficou na minha, bicho. Então, faltou estrutura, enfraqueceu. O hippie foi um fraco no final. É preciso assumir o Deus, a partícula de Deus, não o Deus ocidental, mas o Deus que existe dentro de cada um de nós. Então, Aleister Crowley trouxe hoje, em 1974, essa força, esse positivismo, essa coisa assim óbvia, clara, que todo mundo está sentindo. Necessidade é o trem que vem chegando e vem trazendo
a notícia do novo momento, dessa transformação. Eu estive em Nova York agora e vi o Empire State Building balançando, entende? Uma loucura total, paranoia completa, onde as pessoas vão para o cinema de cacetete na mão, se não gostar do filme, bate em todo mundo. Eu vi isso, entende? Uma loucura total, um absurdo. Então é sinal que os carrascos estão se tornando vítimas do próprio sistema que eles mesmos criaram e está uma confusão, uma loucura, ninguém se entende mais. Então é justamente o momento do novo éon, o que as sociedades esotéricas chamam de novo éon. Éon é esse novo momento, onde o valor principal é o homem. O homem, pela primeira vez, desde o Egito, acabou esses sistemas, os condicionamentos, os valores e as verdades absolutas. O homem, faz o que tu queres, vai ser tudo da lei. Não a lei com L minúsculo, mas a lei com L maiúsculo. Muito bem, então você vê que eu não estou inventando, né? Isso é um fato real na história dele. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que toda a sua música, toda a história de concepção das suas canções foram criadas nessa atmosfera espiritual que tem a ver com Aleister Crowley e o satanismo. Ponto. Eu não estou falando mal de ninguém aqui, eu estou simplesmente expondo o que ele acreditava. Recordando um pouquinho do que eu falei no vídeo do Led Zeppelin, o Jim Page, que também era um satanista, ele entendia o poder que existia nas palavras e principalmente na repetição que era lançado sobre a sua audiência e na reverberação dessa audiência para com ele, que isso criava o quê? Um sistema cíclico de aumento de poder sobre aquelas palavras. Então aquelas palavras que foram consagradas dentro de um ritual de magia negra, colocado dentro de uma música, quando colocado para sua audiência, ela executa aquilo pelo qual ela foi exibida, ou ela foi concebida. O que eu quero dizer com isso, que igual ao que o Jim Page no Led Zeppelin fez, Raul Seixas fez igualzinho no Brasil, a mesmíssima coisa, porque as palavras criadas dentro desses rituais de magia negra, envelopadas numa melodia bonita, que a propósito eram muito boas, são muito boas as melodias, justamente para tirar a atenção daquilo que está sendo cantado muitas vezes. Eu já vi alguns falando que ele era um gênio, porque ele pegava o contexto da contracultura da época, que era a repressão, e envelopava de uma maneira muito sagaz para passar a mensagem do que ele queria dizer. Por exemplo, a música O Maluco Beleza, onde ele declara que ele prefere ser daquele jeito do que ele ser como você, que trabalha o dia inteiro para ter aquele seu salário no final do mês. Ou seja, ele está fazendo uma crítica direta ao sistema vigente. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Lembra que ele cantou essa música? Se você analisa essa música, você vê claramente o desejo dele de expor a sua indignação ao sistema. Até uma mensagem que, para um fã ou para uma pessoa que esteja apreciando a sua obra musical, tudo bem, né? Mas quando você chega, por exemplo, numa música como Sociedade Alternativa, aí a coisa muda de figura. Deixa eu te mostrar o que essa música está exatamente falando para você. E antes de eu descortinar para você o que essa música quer dizer, eu preciso lembrar alguns princípios da Bíblia para que eu possa nortear o racional daqui em diante. Primeiro, o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 6, versículo de 12 a 18, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então, a questão aqui não é o Raul Seixas, mas contra as principados e os potestades desse mundo tenebroso nas regiões celestiais, ou seja, o que está sobre ele. Outro versículo importante, Colossenses 1,13, que Jesus, quando a gente aceita Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, existem dois
mundos espirituais bastante distintos, sendo que aqueles que não aceitaram Cristo como seu real Salvador na sua vida estão aprisionados no império das trevas. E só através de Cristo que eles são transportados. Veja, eles são transportados. Você só é transportado quando alguém vem e te pega e bota daqui para cá. Isso só acontece quando você recebe a Cristo. Em Daniel capítulo 9 e 10 do Antigo Testamento, nós vemos uma batalha muito importante que acontece com o anjo Gabriel quando ele sai do trono de Deus para trazer uma mensagem até Daniel, e ele é resistido durante 21 dias do príncipe da Pérsia, que era o principado responsável por aquele local. E o porquê que ele foi resistido? Porque ele estava trazendo uma mensagem tão importante para Daniel que o Império das Trevas não queria deixar de forma alguma que aquela mensagem chegasse. E é exatamente a mesmíssima coisa que acontece hoje quando as músicas que são entoadas, inspiradas pelas trevas, fazem com você, que elas não querem que a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus chegue até você. Sabe por quê? Porque é interessante para eles que você permaneça preso no império das trevas. Ah, mas deixa disso. Isso é uma grande bobagem. É uma grande bobagem? Então, para que a gente possa descortinar a realidade dos fatos que eu estou te trazendo, é preciso que você conheça o império das trevas. Não adianta você só conhecer o reino de Deus, a salvação. Você tem que conhecer o império das trevas e entender a hierarquia que acontece. Sabe por quê? Porque a hierarquia no império das trevas, ela é claramente vista nessas seitas. Eu vou te mostrar. Eu sou um cara extremamente visual e eu só consigo aprender as coisas de maneira visual. Eu montei um gráfico aqui para você ver. Essa pirâmide aqui. Nesse topo aqui está o comando do Império das Trevas. Alguns chamam de Sociedade das Artes Negras, outros chamam de Irmandade. Abaixo tem as organizações. Aí tem o satanismo, a maçonaria, Rosa Cruz, os Illuminates e essa sigla aqui, MLO. Pode pesquisar na internet que você vai achar. Em português, essa sigla significa Ordem Misantrópica Luciferiana. Muitos dos grandes músicos, das grandes bandas estão ligados a MLO. Existe uma corrente no rock chamada Death Metal ou Extreme Metal, que eu vou falar um dia, que está ligado diretamente a MLO. Abaixo dessa categoria espiritual está uma outra categoria chamada tradição. Aqui é onde está a bruxaria, ok? Que muitas vezes é visto de uma maneira bonita, Harry Potter, ou outros que abraçam a natureza, a mãe natureza, caramba, é bruxaria na cara dura. Abaixo da bruxaria está o que se chama de baixo espiritualista, que são todas as religiões não cristãs e algumas que se intitulam cristãs, mas que são falsas cristãs. Não vou chamar e não vou nomeá-las, porque vai ter alguém que vai falar: é preconceito religioso, coisa nenhuma. Tá debaixo dessa pirâmide aqui na estrutura do império das trevas. E sabe o que acontece? A cultura está diretamente ligada a essas religiões. E para bom entendedor, meia palavra basta. E agora é importante falar uma coisa. Eu falei de uma organização aqui chamada maçonaria. E eu vou falar com muito respeito, muita delicadeza no que eu vou te falar. Existem maçons, pessoas de bom coração, que eu conheço, que não são satanistas. Nem todo satanista é maçom, e nem todo maçom é satanista. Isso não significa que ele pertença ao reino de Deus. Isso não significa que essa entidade pertença ao reino de Deus. É por isso que tem muito crente cego
e até pastor maçom. Porque acha que lá é um negócio filantrópico, uma coisa legal, que faz o bem, mas olha onde está inserido, dentro desse contexto aqui. A música, ela é influenciada nessa camada. Por essa razão é que nós precisamos conhecer a importância do legado espiritual deixado pelo Raul, que está profundamente ligado aonde o seu amigo Paulo Coelho está também conectado. Aonde? Na bruxaria. Aqui, ó, nesse nível aqui, ó. Ah, mas não se acha isso na internet? Cara, não se acha, mas é simples você deduzir. E eu vou falar com todo respeito também, porque não tô aqui para falar mal de ninguém, mas é um fato que é conhecido publicamente que o senhor Paulo escreve sobre bruxarias. Por exemplo, se você ler a sinopse do livro O Alquimista, ele trata de um primeiro personagem, um pastor que sai em busca do autoconhecimento numa jornada, e aí no meio dessa jornada passa a ser dentro dele. Deixa eu te falar uma coisa, se você conhece as escrituras, você vai entender que pastor nenhum precisa entrar numa jornada. Sabe por quê? Porque esse livro aqui é suficiente para trazer para esse pastor o seu autoconhecimento. E sabe qual é o autoconhecimento que esse livro fala pra gente? É que nós somos pecadores e precisamos de um salvador para nos tirar de um lugar chamado o Império das Trevas. Mas eu não quero me ater aqui. Um dia eu falo um pouquinho mais sobre essa produção de texto do Sr. Paulo, mas eu tenho em respeito porque ela é uma pessoa e como pessoa e um ser humano eu vou respeitá-lo aqui, tá bom? Para que você possa entender o que essa estrutura significa, o que a alta organização quer fazer e o que eles pregam, o que essa infraestrutura espiritual do Império das Trevas pregam. Ele prega o anticosmo. E o que é o anticosmo? O anticosmo é tudo que não é cosmo. Por quê? Eles pregam que Deus, o Deus, nosso Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, apreendeu o homem no cosmos, de onde ele não pode sair, de onde ele não tem solução contra a questão do tempo, ele não pode alcançar as estrelas, ele não pode se conectar com o UFO, que não sei o quê. Então vamos pregar tudo contra esse cosmo, porque tudo que vier dessa infraestrutura, especialmente ligado à cultura, vai falar o que? Do anticosmo, que vai ser contra Deus. É por isso que as principais mídias não falam sobre a palavra de Deus, exceto, por exemplo, a TV Record, que muito recentemente passou a fazer as novelas bíblicas. Mas pensa num passado não muito distante, pensa num passado de 20 anos para cá, 20 anos para trás, onde o domínio da mídia e o domínio da cultura que era lançado sobre a mente humana visava fazer o quê? Cegar o entendimento. Sabe por quê? Porque aqui está escrito que o Deus desse século, que controla o topo dessa cadeia, cegou o entendimento dos perdidos, para que não resplandeça a glória de Deus, que é Jesus Cristo revelado ao homem. Volta aqui para Raul Seixas. Onde Raul está inserido? Aqui, ó, nesse nível aqui, que detém o controle disso aqui. Então, a sua música, ela tem um papel fundamental na cultura da época da qual ela foi cantada. Por quê? Porque ela tinha uma roupagem de rebelião contra o sistema, mas no fundo aquela é uma rebelião direta contra Deus. Sabe por que eu falo isso para você? Vamos analisar junto a música Sociedade Alternativa. Lembra que eu falei sobre Led Zeppelin e sobre os mantras que são cantados para que ele ganhe
ganhe força, para que as palavras que são dedicadas dentro de um ritual de magia ganhem forças para lançar sobre a sua audiência algum tipo de feitiço. E a repetição contínua dessas palavras é que dá o empoderamento a esse feitiço. Veja quantas vezes ele canta viva, viva, viva a sociedade alternativa. E note que no refrão é onde ele fala a lei de Telema, a primeira lei, onde diz que faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Viva, viva a sociedade alternativa. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Interessante que essa também é uma afirmação da OTO, onde todo homem é uma estrela. Lembra que eu falei no início desse vídeo, onde o homem ele quase se tornava um deus em si mesmo, fazendo o que ele quisesse? E mais pra frente, nessa mesma música de sociedade alternativa, ele canta e chama a entidade espiritual, e ele está falando o seguinte: viva, viva a sociedade alternativa, número 666, chama-se Aleister Crowley. Ou seja, ele está fazendo uma alusão direta a quem ele crê, e o que ele está cantando foi pregado por esse homem aqui. Muitos consideram Aleister Crowley como o pai do satanismo, mas, na verdade, o que Raul Seixas está fazendo aqui, quando você ouve essa música, você nada mais está fazendo, você está lançando no mundo espiritual uma abertura sobre a sua vida de um portal espiritual para a atuação do mundo espiritual do qual ele estava envolvido. Adivinha de quem eu estou falando? Eu estou falando dos demônios, eu estou falando das entidades das trevas, que vão ter diretamente a autorização dada por você para atuar na sua vida. E sabe qual é, no fundo, o objetivo principal e o legado histórico? É imprimir na mente dos seus ouvintes os princípios da Telema. E isso crie uma prisão espiritual. Talvez você não saiba, mas um dos grandes legados da sua obra foi essa sociedade alternativa, que muito embora algumas pessoas menos avisadas, vamos assim dizer, e até alguns pastores mais polêmicos, né, que gostam de vociferar a sua grande sabedoria cega, dizendo que Raulzito não tem problema nenhum, ou dizendo que sociedade alternativa é uma grande bobagem, nada mais era do que um pensamento. Não, cara. Sociedade alternativa de fato existe, e existe até hoje. E essa sociedade alternativa que era cantada por Raul Seixas se tornou uma cidade estrela, que existe fisicamente falando, e ela está no sul de Minas e se chama São Tomé das Letras. Por que você acha que lá é misticismo? É porque lá é um dos maiores centros de iniciação de bruxaria no país. Lá os jovens vão para aquele local em busca desse misticismo, dessa busca interior de iluminação, de autoconhecimento. No fundo, eles estão sendo iniciados na bruxaria. E eu quero terminar aqui esse vídeo novamente dizendo que sim, o Raul teve um valor na história da música do Brasil, porque ele deixou um legado de bruxaria no Brasil. Talvez quem aprecie não veja problema algum. Talvez aqueles que é da turma do deixa disso, dentro das próprias igrejas evangélicas, vamos assim dizer, que dizem acreditar na palavra de Deus, não tem problema nenhum. Eu só quero te deixar um ponto, que eu, conversando com uma pessoa que Deus mandou para me ajudar a fazer esse vídeo, que era um ex-satanista, que estava infiltrado nas mais altas rodas desse patamar aqui, conheceu a Cristo, saiu desse império das trevas e foi transportado do reino de sua luz, e foi alcançado por um dos meus vídeos que estou fazendo nessa série, e ele me ligou: cara, Deus tem algo que eu quero falar para você. E ele me chamou, e a gente teve uma longa conversa, e graças a Deus eu fiz um amigo, mais do que um irmão. E no meio da nossa conversa, eu com o coração apertado, né? Porque, cara, quantas milhares de pessoas
apreciam essa obra e talvez vão olhar para esse vídeo e vão querer me xingar, me enxovalhar, não tem problema, cara. Mas eu não posso ter a consciência e o conhecimento da verdade e deixar de te falar uma coisa muito séria que eu vou te falar. E essa coisa muito séria eu perguntei para esse rapaz, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Quem está envolvido nisso aqui sabe do seu destino? E ele olhou para mim e falou, cara, muitos deles sabem, outros não. Eu falei, muito bem, será que o Raul sabia disso? Será que o Raul realmente sabia? E ele respondeu, cara, depois que você analisa as músicas, depois que você analisa o legado, a Bíblia diz, pelos frutos você vai conhecer a árvore. Então não tem como dizer que ele não sabia do que ele estava fazendo, porque ele sabia. Ele morreu sozinho, lamentavelmente muito jovem, cara, 44 anos, tinha muita vida pela frente, mas por que morreu tão cedo, né, cara? E aí eu me pergunto, mas por que será que as pessoas chegam nesse ponto de suas vidas, a fazer esses rituais, a fazer essas coisas? E ele respondeu, cara, questão muito simples, porque eles acreditam que eles vencem no final. Mas eu vou expor e mostrar o fim. Eu vou mostrar o fim. E o fim está descrito nessa palavra de Deus aqui. Se você acredita ou não, se você acha que eu sou louco ou não, não me importa. Importa que está escrito. E eu vou ler para você, porque eu quero que você medite nessa realidade. Você que fala que não é bem assim, você que acha que você conhece isso aqui, mas você tá falando e tá olhando para mim e tá falando, esse cara é um louco, esse cara é um palhaço. É para você que eu quero falar. E eu quero ler para você o que a palavra de Deus diz e o que ela nos revela e o que ela está falando para você hoje. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 diz o seguinte: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, que é uma guerra que haverá no final dos tempos em Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Deus destruiu o exército de Satanás. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, tudo que é falado nessas organizações de vitória, a Bíblia contesta dizendo que eles serão julgados e perderão e serão lançados no lago de fogo. Agora, o mais triste disso não é somente eles serem lançados, mas ser lançados junto com eles quem acredita nessas mentiras. E olha o que a Bíblia diz aqui, versículo 11. Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se livros. Abriu-se outro livro que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora presta atenção nesse versículo aqui. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, existe um destino eterno chamado lago de fogo para aqueles que negarem a Jesus Cristo. Goste você ou não, a verdade é essa. O que está sendo descortinado na música de Raul Seixas é a mentalidade que aprisiona você e cega você de conhecer a glória de Deus e o perdão de Jesus Cristo para os seus e os meus pecados derramados naquela cruz. Jesus morreu
para perdoar os nossos pecados. Jesus veio a esse mundo em carne para morrer em nosso lugar. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei diante dos anjos que estão nos céus. Eu fiz um vídeo sobre a eternidade. Eu quero convidar você, se você quiser se interessar mais sobre isso, sobre o julgamento, sobre a vida eterna, o que vai acontecer, assista esse vídeo. Assista esse vídeo porque eu sei que vai transformar a sua história. E eu quero deixar novamente aqui o meu respeito aos fãs, aqueles que não concordam comigo, não tem problema. Eu dou as boas-vindas a todos que escrevem no meu canal, mesmo aqueles que não concordam. E se você não concorda e quiser deixar uma mensagem, a única coisa que eu vou te pedir para você é: seja educado, porque eu vou respondê-lo. Quem responder, obviamente, deseducadamente, eu vou deletar, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha acrescentado algo à sua vida, tenha acrescentado e ajudado você a entender o que existe no mundo espiritual. E eu vou dar uma dica. Se Raul Seixas estava inserido nesse contexto ligado à cultura, quantos outros da música brasileira você acha que estão aqui dentro? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Deixa o seu like, escreve seu comentário e Deus te abençoe. Até o próximo.